As achuras, elas podem ser aplicadas, como por exemplo, para representar algumas regiões de corte ou de seção de um desenho técnico. Mas também nós podemos usar as achuras para aplicar alguns tipos de preenchimento no desenho. Nós vamos ver agora como nós podemos aplicar as achuras e também como nós podemos configurar as achuras no momento da sua aplicação. Então vamos aprender agora a criar aí as achuras de alguns modos diferentes. Para a gente acessar a ferramenta de Ashura, a gente pode fazer de duas formas diferentes. Vejam só. A primeira delas é através do Ribbon, vindo aqui até este botão de Ashura, como vocês podem ver. E uma outra forma aí mais prática é pressionando a tecla H no teclado e depois Enter. Vejam que ao passo que a gente entra no comando, uma nova tab é adicionada aqui no Ribbon com várias configurações para Ashura. Vejam só. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é definir o tipo de Ashura, exatamente aqui. Se ela vai ser sólida, gradiente ou pattern. Então, eu vou escolher aqui pattern, vejam só. Que é exatamente esse tipo de Ashura aqui com linhas. Com um padrão. Aqui nós vamos escolher o tipo de pattern que nós queremos. Vejam aqui que existem vários tipos. O mais utilizado e o mais padrão é esse que eu selecionei aqui, como vocês podem ver. Vamos definir também aí a cor da Ashura. Eu vou colocar, por exemplo, verde. Nós também podemos definir a transparência da Ashura, exatamente aqui, eu vou deixar em 0. O ângulo da Ashura, vejam que esta Ashura já criada aqui, ela possui, as linhas estão anguladas aqui. Então, nós podemos definir o ângulo por aqui. Por enquanto, eu vou deixar em 0. E vou definir aqui também a escala da Ashura. Vou colocar, por exemplo, 5. Percebam também que a escala tem a ver com a distância de uma linha para outra. Vejam só. Depois que a gente fez aí todas essas configurações, basta a gente selecionar um contorno que seja fechado. O contorno tem que ser totalmente fechado, como esse que vocês estão vendo aqui. Aí percebam que ao passo que eu movo o cursor para dentro desse contorno, eu já tenho uma pré-visualização de como vai ficar. Para aplicar, basta dar um clique e pressionar Enter. Vejam só. Se eu quiser editar essa Ashura, basta eu dar um clique sobre ela, e então eu posso vir aqui na aba e vou editar, por exemplo, a escala, vou mudar para 10, e a angulação, vou mudar aqui para 90. Pressiono Enter e veja aí como tudo aconteceu. Muito bem, agora vamos aplicar um outro tipo de Ashura. Ok? Então, para isso, eu vou novamente pressionar a tecla H no teclado e depois Enter. Aí então, eu já tenho acesso aqui à tab de criação de Ashuras aqui no Ribbon. Agora eu vou selecionar aqui como tipo de Ashura, Ashura gradiente, vejam só. Bom, agora nós podemos selecionar aqui qual o tipo de gradiente nós queremos. Veja aí que nós temos algumas opções. Podemos selecionar qualquer uma delas. Eu vou selecionar aqui a primeira mesmo, linear. Agora nós podemos definir as cores que terão este gradiente. Eu vou selecionar, por exemplo, vermelho e depois magenta. Ou melhor, cian. Vermelho e cian. Posso definir aqui o nível de transparência. Vou colocar aqui, por exemplo, 70. Uma angulação eu vou deixar em 0. A angulação do gradiente, como vocês podem ver aqui. Ó. Vejam que aqui este gradiente está angulado. Mas eu não vou deixar angulado, eu vou deixar em 0. E aí, então, o procedimento é o mesmo. Eu tenho que selecionar um contorno totalmente fechado, como esse que vocês estão vendo. Aí, ao passo que eu movo o cursor para dentro desse contorno, veja que eu já tenho uma pré-visualização. Para aplicar, eu dou um clique e pressiono Enter. Ok? Se eu quisesse editar, faço da mesma forma. Clico sobre ela, a tab aqui de Ashura novamente é habilitada, e agora, por exemplo, eu vou alterar aqui a transparência para 0, e também vou mudar a cor para cian e azul. Prontinho. Pressiono Enter e tudo foi alterado aí da forma que vocês estão vendo. Nós temos também o tipo de Ashura sólido. Então, vamos ver como nós podemos aplicar esse tipo de Ashura. Eu vou pressionar aqui no teclado mais uma vez a tecla H e Enter. Dessa forma, eu tenho acesso aqui à tab de criação de Ashuras. Agora, aqui em tipo de Ashura, veja só, vou escolher a primeira opção, Solid. Veja que o Solid aqui já foi habilitado. Vou escolher uma cor para esta Ashura sólida, por exemplo, aqui, magenta. Posso definir aqui um nível de transparência, que será 0,
quero com 0 de transparência. E aí, então, o procedimento aqui também é igual. Eu tenho que selecionar um contorno totalmente fechado, não pode conter nenhum espaço aberto. Veja que ao passo que eu movo o cursor para dentro do contorno, eu já tenho a pré-visualização. E para aplicar, eu clico e pressiono Enter. Veja só. Se eu quiser editar, eu clico sobre ela uma vez. Aí eu posso, então, por exemplo, vou mudar aqui a cor para verde e vou mudar a transparência para 30. Pressiono Enter. Veja só. E tudo foi alterado aí, conforme vocês podem ver. Vou realizar aqui mais uma alteração para que fique mais evidente. Vejam só, vou clicar sobre ela novamente e vou mudar aqui a transparência para 80. Pressiono Enter, veja só, e agora eu estou com 80% aí de transparência na minha Ashura sólida da cor verde. De todos os tipos de Ashura aí que nós aprendemos, o que, pelo menos eu, mais utilizo no meu dia a dia é esse tipo de Ashura aqui, pattern. Para quê? Para poder representar cortes ou seções em desenhos que eu crio. A Ashura gradiente e a sólida, elas também existem, são aí mais duas opções, porém dificilmente eu utilizo esses dois tipos de Ashura.